Ele bateu na porta tremendo de frio. Posso tocar piano em troca de um prato de comida? Os milionários gargalharam da proposta do mendigo sujo, até descobrirem que estavam zombando da maior lenda viva do piano clássico. A chuva desabava sobre São Paulo, como se quisesse arrastar toda a sujeira da cidade para o esgoto. Henrique Silva puxou o casaco esfarrapado contra o peito, mas a água fria já havia penetrado até os ossos através dos buracos no tecido. Seus pés descalços pisavam nas poças geladas da rua Estados Unidos, deixando pegadas de sangue no asfalto molhado. Há 3 dias não comia nada. 4. Se não contasse os restos de pão mofado que encontrara no lixo de uma padaria na Vila Madalena. O estômago se contraiu em uma cãibra tão forte que o fez dobrar no meio da calçada. 70 anos de idade, corpo que parecia ter 100, mente que ainda funcionava perfeitamente para lembrar de tudo o que havia perdido. Henrique se apoiou em um poste de luz, ofegante, sentindo o mundo girar ao redor dele. Se não conseguisse comida hoje, não acordaria amanhã. Ele levantou os olhos e viu a salvação brilhando como um farol na escuridão. A mansão do empresário Victor Santorini, toda iluminada, com o som de vozes alegres e música vazando pelas janelas enormes. Uma festa. Gente rica se divertindo enquanto ele morria de fome a poucos metros de distância. O som que chegava até a calçada fez Henrique parar de respirar por um segundo. Piano. Alguém estava tocando piano lá dentro, massacrando uma peça que ele conhecia de cor. Era Chopin, o noturno em mi bemol maior, mas estava sendo executado com a sensibilidade de um martelo batendo em pregos. Henrique sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma mistura de nostalgia e irritação que não sentia há anos. Quem quer que estivesse tocando tinha estudado técnica, mas não tinha alma. Estava seguindo as notas como se seguisse uma receita de bolo, sem entender que música não era matemática. Era emoção pura, transformada em som. Mas isso não importava agora. O que importava era que havia gente rica lá dentro, comida quente sendo servida, e ele tinha uma habilidade que poderia trocar por um prato. Henrique se aproximou dos portões dourados da mansão. Cada passo, uma agonia. Suas pernas tremiam tanto que ele precisou se apoiar nas grades para não cair. Através das janelas, via silhuetas elegantes circulando com taças de cristal. Mulheres de vestidos caros, homens de smoking. A elite paulistana em mais uma noite de domingo, onde gastavam em champanhe francês o que uma família da periferia precisava para viver um ano. O piano parou, seguido por aplausos educados. Era sua chance. Henrique respirou fundo, reunindo os últimos fragmentos de dignidade que ainda possuía. Era agora ou nunca. Ou conseguia comida, ou amanhecia morto naquela calçada dos jardins. Ele se aproximou da porta principal, uma obra de arte em madeira de lei que custava mais que um apartamento inteiro em Cidade Tiradentes. Suas mãos tremeram quando ergueu o punho para bater. No reflexo do bronze polido da maçaneta, viu o que havia se tornado. Um fantasma de cabelos brancos desgrenhados, barba por fazer, roupas que cheiravam a esgoto e desespero. Um mendigo. Era isso que era agora. Apenas mais um mendigo. Ele bateu na porta. Os passos que se aproximaram eram firmes, confiantes, o som de sapatos caros no mármore. A porta se abriu, revelando Victor Santorini em pessoa. Henrique o reconheceu das fotos nos jornais. Um homem alto, por volta dos 45 anos. Smoking impecável, cabelo penteado para trás com gel importado. Segurava uma taça de champanhe como se fosse parte do seu DNA. Dono de uma das maiores construtoras do país. Especialista em erguer prédios onde apenas milionários podiam morar. Victor olhou Henrique de cima a baixo como se estivesse analisando um inseto particularmente nojento. Sua expressão passou de surpresa para nojo, depois para diversão. Pois não? A pergunta saiu com o tom de alguém que claramente não estava disposto a ajudar ninguém. Henrique engoliu em seco, tentando encontrar a voz que parecia ter fugido para algum lugar escondido da garganta. Desculpa incomodar, doutor. Eu ouvi música vindo de dentro da casa. Piano. Eu sei tocar um pouco. Estava pensando, o senhor não precisaria de alguém para tocar hoje à noite? Em troca de um prato de comida. O silêncio que se seguiu foi tão profundo
que Henrique conseguia ouvir o próprio coração batendo descompassado no peito. Victor piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Como se um cachorro vira-lata tivesse acabado de lhe oferecer aulas de etiqueta. Então, devagar, um sorriso começou a se formar nos lábios de Victor. Não era bondade. Era a expressão de quem acabara de encontrar o entretenimento perfeito para uma festa que estava começando a ficar tediosa. Você sabe tocar piano? Victor perguntou, mal conseguindo conter o riso que borbulhava na garganta. Sei sim, senhor. E onde foi que aprendeu? Na escola da vida? Victor soltou uma gargalhada que não tinha um pingo de humor. Era o riso de quem achava absolutamente hilário que um mendigo fedorento tivesse a audácia de se oferecer para tocar piano. Henrique sentiu o rosto queimar de humilhação, mas a fome era mais forte que o orgulho. Aprendi quando era criança, doutor. Tive algumas aulas. Algumas aulas. Victor repetiu as palavras como se fossem uma piada particularmente boa. Claro, claro. E provavelmente toca muito bem, né? Faço o meu melhor, senhor. Victor se virou para dentro da casa e gritou. Pessoal, vocês precisam ouvir isso aqui. Temos um artista na porta. Em segundos, uma multidão de convidados elegantes apareceu atrás de Victor, todos segurando taças caras e usando roupas que custavam mais que Henrique possuíra em toda a vida. Henrique reconheceu alguns rostos dos jornais. Empresários do agronegócio, herdeiros de bancos, políticos que sempre apareciam nas colunas sociais. Gente que vivia em uma realidade paralela, onde problemas se resolviam com dinheiro e influência. Este senhor aqui, Victor fez um gesto teatral na direção de Henrique, como se estivesse apresentando um animal exótico. Quer tocar piano pra gente em troca de comida. Diz que teve algumas aulinhas quando era pequeno. Os risos que explodiram foram como tapas na cara de Henrique. Uma mulher loira com mais ouro no pescoço que uma joalheria sussurrou algo para a amiga ao lado, e ambas quase se engasgaram de tanto rir. Um homem de bigode grisalho tirou o celular do bolso, claramente se preparando para filmar o que prometia ser uma humilhação épica. Meu Deus, vai ser melhor que reality show, disse uma mulher de vestido vermelho, batendo palminhas como uma criança empolgada com um espetáculo de circo. Será que ele sabe atirei o pau no gato? Gargalhou o outro convidado. Aposto R$1.000 que ele não consegue tocar nem parabéns para você direito. Riu uma terceira voz. Henrique queria desaparecer. Queria que um buraco se abrisse ali mesmo no mármore Carrara e o engolisse para sempre. Cada risada era como uma facada na pouca dignidade que ainda lhe restava. Mas a fome era mais forte que a humilhação, e o frio estava começando a entorpecer não apenas os dedos, mas também os pensamentos. Por favor, ele sussurrou, odiando o desespero que pingava de cada sílaba. Só um prato de comida. Qualquer coisa. Não precisa ser nada especial. Ah, não. Victor balançou o dedo como se estivesse repreendendo uma criança travessa. Você ofereceu música, vai ter que cumprir sua parte do acordo. Aqui não damos esmola de graça, meu amigo. Tudo tem que ter contrapartida, né, pessoal? É a lei do mercado. Exato, concordou alguém da plateia. Tem que ganhar o pão com o suor do rosto. Ou melhor, com o suor dos dedos. Mais risadas. Henrique percebeu que estava sendo cercado por uma audiência cada vez maior. Pessoas saíam de dentro da casa, curiosas para ver o espetáculo que se anunciava. Todos ansiosos para assistir à humilhação do mendigo que tinha a audácia absoluta de se oferecer como músico. Entra! Victor gesticulou para que todos voltassem para dentro. Vamos dar uma oportunidade para o nosso artista brilhar. Quem sabe não descobrimos o próximo Mozart dos moradores de rua? O sarcasmo na voz de Victor era tão espesso que podia ser cortado com machado. Mas risos ecoaram pelo grupo, e Henrique ouviu alguém sussurrando algo sobre filmar tudo e postar nas redes sociais. Henrique hesitou na soleira da porta. Ainda podia correr. Ainda podia preservar os últimos fragmentos da sua dignidade e morrer na rua como um homem livre, em vez de se submeter àquela humilhação pública para o entretenimento de sociopatas milionários. Mas quando uma lufada de ar quente saiu da casa, carregando cheiro de picanha grelhada, salmão defumado e vinhos caros, seu estômago vazio tomou a decisão por ele. Ele entrou. Por dentro,
A mansão era ainda mais obscena do que parecia. Piso de mármore italiano refletindo a luz de 3 lustres de cristal austríaco que custavam mais que uma casa inteira em Cidade Tiradentes. Quadros originais decoravam as paredes. Henrique teve certeza de reconhecer um Portinari e um Di Cavalcanti, provavelmente adquiridos através de algum esquema envolvendo sonegação ou propina. Era o tipo de riqueza que existia em uma dimensão completamente separada da realidade brasileira. Uma dimensão onde pessoas como Henrique simplesmente não existiam, exceto como entretenimento ocasional. Os convidados se espalharam pelo salão principal, formando um círculo ao redor do piano de cauda que dominava o centro da sala. Era um instrumento magnífico. Henrique não conseguiu evitar de notar que era um Steinway & Sons importado, provavelmente custando mais de R$500 mil. Mas pela forma como estava posicionado, com taças de champanhe e pratos de canapés espalhados por cima, claramente servia mais como móvel decorativo caro do que como instrumento musical. "E aí, maestro?" Victor fez uma reverência exagerada, arrancando mais risadas do público. "O palco é todo seu. Mostre pra gente do que você é capaz." Henrique caminhou até o piano como um condenado caminhando para a forca. Cada passo ecoava no mármore como um tiro, amplificado pelo silêncio expectante da plateia. Podia sentir todos os olhos cravados nele, podia ouvir os sussurros maldosos, as risadinhas abafadas, o som de celulares sendo destravados para capturar cada segundo da sua humilhação. Quando chegou ao banco do piano, suas pernas quase falharam. A última vez que havia se sentado diante de um instrumento como aquele. Não podia pensar nisso agora. Não podia se lembrar de quando tocar piano significava algo completamente diferente. Ele começou a tirar as taças e pratos de cima do piano, empilhando tudo com cuidado em uma mesinha lateral. Alguns convidados riram da sua cautela excessiva. "Olha só como ele trata o piano", sussurrou alguém, como se fosse uma relíquia sagrada. "Provavelmente nunca viu um instrumento desses de perto", respondeu outra voz. Henrique levantou a tampa do piano com reverência, revelando as teclas que brilhavam sob a luz do lustre como dentes perfeitos. Por um instante, algo se moveu dentro do seu peito. Uma memória antiga, enterrada há muito tempo, tentando se libertar. Mas não podia se permitir lembrar. Não agora. "Qualquer hora, viu?", disse alguém da plateia. "A janta tá esfriando na mesa." "Será que ele lembra ainda como se toca?", riu outro. "Aposto que vai sair só barulho", gargalhou uma terceira voz. Henrique se sentou no banco estofado e colocou as mãos sobre as teclas. Estavam frias como gelo, mas havia algo familiar nelas, algo que despertava ecos de uma vida que ele havia enterrado há muito tempo. Fechou os olhos por um momento, tentando afastar as memórias que ameaçavam invadir sua mente. Não podia pensar no passado, tinha que se concentrar no presente, na fome, na necessidade, na humilhação que estava prestes a enfrentar. "Vamos, rapaz", Victor bateu palmas impaciente. "O show tem que continuar." Henrique respirou fundo e pressionou a primeira tecla. O som que saiu do piano foi uma nota simples, pura, que ecoou pelo salão como um tiro de canhão. Mas havia algo naquela única nota que fez algumas pessoas pararem de rir. Algo na forma como ela foi tocada, com uma precisão e uma intensidade que não combinavam com a aparência miserável do homem sentado ao banco. Henrique tocou a segunda nota, depois a terceira, e lentamente, muito lentamente, começou a construir as primeiras frases de Clair de Lune, de Debussy. Mas algo estranho estava acontecendo. Mesmo com os dedos endurecidos pelo frio e pelo tempo, mesmo depois de anos sem praticar, a música começou a fluir como se nunca tivesse parado, como se seus dedos tivessem memória própria, independente da sua vontade. As primeiras risadas morreram na garganta de algumas pessoas. Depois outras. Uma por uma, as conversas foram cessando, substituídas por um silêncio que crescia como uma onda pelo salão. Victor, que estava encostado no piano com um sorriso de superioridade, começou a franzir a testa. Aquilo não estava saindo como ele havia planejado. O mendigo não estava fazendo papel de ridículo. Estava realmente tocando. E tocando muito bem. Henrique se perdeu na música, esquecendo por um momento onde estava, esquecendo a plateia de abutres que o cercava, esquecendo a fome e o frio. Por alguns instantes preciosos,
ele voltou a ser quem realmente era. E no salão da mansão Santorini, 200 pessoas começaram a perceber que haviam cometido um erro terrível. Henrique não sabia ainda, mas acabara de acender o estopim de algo que mudaria tudo para sempre. As notas de Clair de Lune fluíam pelo salão da mansão como água cristalina, cada acorde construído com uma precisão que fazia o ar vibrar. Henrique havia fechado os olhos e se entregado completamente à música, esquecendo por alguns instantes preciosos onde estava e por que estava ali. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma fluidez que desafiava a lógica. Como podia um mendigo esfarrapado tocar com tanta maestria? Victor Santorini estava encostado no piano, mas seu sorriso de superioridade havia se transformado em uma expressão de confusão crescente. Aquilo não estava indo conforme o planejado. O mendigo deveria estar fazendo papel de ridículo, arrancando risadas da plateia, proporcionando o entretenimento barato que ele havia prometido aos convidados. Mas não havia nada de ridículo naquilo que estava ouvindo. A primeira pessoa a parar de rir completamente foi Dr. Marina Esteves, uma das cardiologistas mais respeitadas da cidade. Ela estava segurando uma taça de vinho tinto que havia esquecido completamente de beber. Os olhos fixos nas mãos do velho que se moviam pelas teclas como se estivessem flutuando. Marina havia estudado piano na infância, antes de escolher a medicina, e reconhecia técnica quando via. E aquilo não era apenas técnica, era arte pura. Meu Deus! Ela sussurrou para o marido ao lado. Ele toca melhor que a maioria dos pianistas profissionais que já ouvi. O sussurro foi ouvido por outras pessoas próximas, e como ondas em um lago, o silêncio começou a se espalhar pelo salão. Uma conversa morreu aqui. Uma risada se interrompeu ali, até que apenas a música de Henrique ecoava pelas paredes de mármore. Eduardo Campos, dono da maior rede de shopping centers do país, baixou lentamente o celular que estava usando para filmar o espetáculo. Seus dedos gordinhos pararam de apertar o botão de gravar quando percebeu que não estava presenciando uma humilhação, mas algo completamente diferente. Algo que ele não conseguia nomear, mas que estava fazendo seu peito se apertar de uma forma estranha. Que diabos! Ele murmurou, e a mulher ao seu lado fez sinal para que ele se calasse. Henrique tocou a passagem mais complexa da peça, onde os dedos da mão esquerda executavam uma melodia independente, enquanto a direita criava arabescos delicados nas teclas agudas. Era uma parte que exigia não apenas técnica, mas anos de prática e uma compreensão profunda da música. Muitos pianistas profissionais lutavam com essa sessão. Henrique a executou como se estivesse respirando. Na terceira fileira de convidados, Patrícia Almeida, herdeira de uma fortuna construída no agronegócio, sentiu lágrimas inexplicáveis brotarem nos olhos. Ela não conseguia entender por quê. Não era uma pessoa particularmente emocional, não costumava se comover com música. Mas havia algo naquela interpretação que tocava uma parte dela que estava adormecida há décadas. Isso não é possível, ela sussurrou para a amiga ao lado. Como é que um morador de rua consegue tocar assim? A pergunta ficou sem resposta, porque ninguém tinha resposta para dar. Victor começou a andar nervosamente ao redor do piano. Seus convidados estavam em silêncio absoluto, hipnotizados pela música, e isso não era o que ele queria. Onde estavam as risadas? Onde estava o entretenimento? Porque todo mundo estava olhando para aquele mendigo como se ele fosse alguém importante. A música de Henrique chegou ao clímax emocional da peça, onde Debussy construiu uma montanha de sentimentos que depois desmorona suavemente como areia escorrendo entre os dedos. Era o momento mais difícil de interpretar, porque exigia que o pianista transmitisse não apenas as notas, mas toda a melancolia e beleza que o compositor havia colocado ali. Henrique tocou como se estivesse contando a história da própria vida. Carlos Mendonça, um político conhecido pela corrupção e pela falta de escrúpulos, estava encostado na parede com uma expressão que seus assessores nunca haviam visto. Por um momento, as máscaras caíram. Por um momento, ele não era o político cínico que vendia votos no Congresso. Era apenas um homem de 60 anos ouvindo algo que lhe lembrava de quando ainda tinha alma. Como ele consegue? Carlos começou a falar, mas não terminou a frase. Não sabia como terminar. A música começou a se aproximar do final, as notas se tornando mais esparsas.
mais delicadas, como se estivessem se despedindo do mundo. Henrique tocou os últimos acordes com uma suavidade que fez o silêncio posterior parecer ensurdecedor. Quando a última nota se dissipou no ar, ninguém se moveu, ninguém falou. 200 pessoas permaneceram em silêncio absoluto, processando o que haviam acabado de presenciar. Henrique abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um sonho. Por alguns instantes havia esquecido completamente onde estava. Havia se transportado para um lugar onde música era tudo que importava, onde tocar piano não era mendigar por comida, mas compartilhar beleza com o mundo. Quando viu as expressões dos rostos ao redor, percebeu que algo havia mudado fundamentalmente. Não havia mais risos. Não havia mais desprezo. Havia apenas espanto, confusão e algo que ele não via há muito tempo: respeito. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos, pesado como chumbo. Então, lentamente, alguém começou a bater palmas. Era a Dr. Marina Esteves, e suas palmas eram lentas, reverentes, como se ela estivesse em uma catedral. Outros se juntaram a ela, um por um, até que o salão inteiro estava aplaudindo. Mas não eram os aplausos educados de antes. Eram aplausos genuínos, emocionados, o tipo de ovação que se dá apenas quando se presencia algo realmente extraordinário. Victor ficou paralisado. Aquilo não deveria estar acontecendo. Os convidados deveriam estar rindo, zombando, se divertindo com a humilhação do mendigo. Em vez disso, estavam tratando o velho como se ele fosse um artista de verdade. Isso foi... Marina se aproximou de Henrique, os olhos ainda úmidos. Isso foi a coisa mais linda que já ouvi na minha vida. Senhor, onde o senhor aprendeu a tocar assim? Henrique a olhou, ainda atordoado. Eu aprendi quando era criança. Tive um professor muito bom. Só isso? Eduardo Campos se aproximou também, o celular agora esquecido no bolso. Não é possível. O senhor toca melhor que qualquer pianista que já ouvi no Municipal. O senhor já se apresentou profissionalmente? Perguntou Patrícia, limpando discretamente as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto. Henrique hesitou. Como poderia explicar? Como poderia contar que sim, já havia se apresentado nos maiores palcos do país, que já foi considerado um dos maiores talentos da sua geração, que já teve tudo que esses milionários tinham e muito mais? Há muito tempo atrás, ele disse simplesmente. Faz muito tempo. Victor percebeu que estava perdendo completamente o controle da situação. Seus convidados estavam cercando o mendigo como se ele fosse uma celebridade, fazendo perguntas, oferecendo elogios. Aquilo tinha que parar. Bom. Victor bateu palmas alto, tentando chamar a atenção. Foi muito... interessante. Agora que tal voltarmos para o jantar? A comida está esfriando, mas ninguém se moveu. Todo mundo queria continuar falando com Henrique. O senhor poderia tocar mais alguma coisa? Pediu uma senhora idosa que Henrique não tinha notado antes. Por favor? Sim, toque mais, concordou outro convidado. Que tal Chopin? Ou Bach? Henrique olhou para Victor procurando permissão. O empresário tinha uma expressão que misturava irritação e nervosismo. Eu só queria um prato de comida, Henrique disse baixinho. Comida? Marina pareceu chocada. Claro, garçom! Ela fez sinal para um dos funcionários que circulavam com bandejas. Traga um prato para este senhor. E não qualquer prato. Traga do melhor que temos. Não, Victor tentou intervir. Não é necessário. Claro que é necessário. Eduardo o cortou. Depois de uma apresentação dessas, o mínimo que podemos fazer é oferecer uma refeição decente. Henrique sentiu o estômago roncar em resposta às palavras. Um garçom apareceu rapidamente com um prato cheio de delícias. Salmão grelhado, camarões, caviar, saladas gourmet. Era mais comida do que ele havia visto em anos. Obrigado, ele sussurrou, a voz embargada de emoção. Muito obrigado. Enquanto Henrique comia, tentando não demonstrar o desespero da fome, tentando manter alguma dignidade, os convidados continuaram cercando o piano, discutindo o que haviam acabado de ouvir. Eu conheço música clássica há 40 anos, dizia Carlos Mendonça, ainda com aquela expressão estranha no rosto. Nunca ouvi nada igual. A técnica dele é impecável.
Mas é mais que isso. É como se ele fosse a música. Tem que haver uma explicação, insistiu Victor, claramente incomodado. Pessoas não tocam assim por acaso. Dr. Marina se aproximou de Henrique novamente. Ele havia terminado de comer, o primeiro prato de comida de verdade em dias, e estava se limpando discretamente com o guardanapo. Senhor, ela disse gentilmente, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor sempre viveu assim? Henrique a olhou nos olhos. Havia bondade ali, curiosidade genuína, não o voyeurismo cruel que havia visto antes. Não sempre, ele respondeu. Já tive uma vida diferente, mas isso foi há muito tempo. O que aconteceu? Patrícia se juntou à conversa. Como alguém com um talento como o seu acabou? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Henrique entendeu a pergunta. Ele olhou ao redor do salão, para todos aqueles rostos expectantes. Gente que meia hora atrás ria da sua miséria e agora pendia de cada palavra sua. Gente que queria entender como um mendigo podia ter a alma de um artista. A vida às vezes nos leva por caminhos que não escolhemos, ele disse finalmente. Às vezes perdemos tudo que amamos e não sabemos como voltar. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio da música, nem o silêncio do choque. Era o silêncio da compreensão, da empatia, de pessoas que pela primeira vez estavam realmente vendo outro ser humano, não apenas um mendigo. O senhor tem onde ficar esta noite? Perguntou Marina suavemente. Henrique balançou a cabeça. Tem família? Outra negativa. Eduardo se adiantou. Olha, eu tenho um hotel no centro. Posso arranjar um quarto para o senhor hoje à noite. E amanhã conversamos sobre algumas possibilidades. Possibilidades? Henrique perguntou. Um talento como o seu não pode ficar desperdiçado na rua. Eduardo explicou. Tem que haver algo que possamos fazer. Algum lugar onde o senhor possa tocar de verdade. Victor observava tudo com uma expressão cada vez mais sombria. Sua festa havia sido completamente sequestrada por um mendigo. Seus convidados estavam ignorando completamente a comida cara, o vinho importado, a decoração luxuosa. Estavam interessados apenas no velho esfarrapado que havia transformado sua humilhação planejada em algo completamente diferente. Pessoal, Victor tentou mais uma vez. Que tal continuarmos a festa na sala de jantar? Temos um menu especial preparado pelo chefe. Victor. Marina se virou para ele com uma expressão severa. Como é que o senhor não percebeu que tinha um gênio na sua porta? Como é que sua primeira reação foi zombar dele? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Outros convidados se viraram para olhar para Victor, e ele percebeu que havia algo diferente nos olhares. Não era mais a admiração de sempre. Havia questionamento ali, julgamento. Eu não sabia, Victor gaguejou. Como eu poderia saber? Pelo amor de Deus, o homem estava pedindo esmola. E daí? Eduardo se aproximou, cruzando os braços. Isso dá direito de humilhar alguém? Victor sentiu o suor frio escorrendo pela testa. A situação estava completamente fora de controle. Seus próprios convidados estavam se voltando contra ele, questionando suas ações, sua moralidade. Olha, pessoal, ele tentou uma última vez. Vamos esquecer isso e aproveitar a festa. Não dá para esquecer. Patrícia o interrompeu. O que acabamos de presenciar não é algo que se esquece. E o que você fez também não. Henrique observava tudo em silêncio, ainda processando a rapidez com que sua situação havia mudado. Uma hora atrás estava morrendo de fome na chuva. Agora estava sendo defendido por milionários que meia hora antes riam da sua cara. Mas sabia que a noite ainda não havia acabado. Sabia que Victor não ia aceitar aquela inversão de papéis passivamente. E sabia que, por mais que aquelas pessoas fossem bondosas, elas não faziam ideia de quem ele realmente era. Ainda não. A verdade viria à tona, mais cedo ou mais tarde. E quando viesse, mudaria tudo novamente. Henrique Silva, o mendigo que tocava com a alma, estava prestes a se tornar novamente quem sempre foi por dentro. E Victor Santorini ainda não sabia do furacão que havia desencadeado. Victor Santorini não conseguia mais controlar a irritação que fervilhava dentro do peito como água fervendo. Sua festa exclusiva havia sido completamente sequestrada por um mendigo fedorento, e seus próprios convidados,
Pessoas que ele cortejava há anos estavam tratando o velho como se ele fosse o próprio Mozart ressuscitado. Pessoal, ele disse mais alto, batendo a lateral da taça com uma colher para chamar atenção. Por que não continuamos esta conversa na sala de jantar? O chefe preparou um menu especial e... Victor. Marina o interrompeu sem sequer olhar para ele, mantendo os olhos fixos em Henrique. Você não entendeu ainda? Acabamos de presenciar algo extraordinário. Isso é mais importante que qualquer jantar. Eduardo Campos assentiu vigorosamente. Concordo. Senhor, ele se dirigiu a Henrique. Perdão, não sabemos nem seu nome. Henrique Silva, respondeu o velho, ainda segurando o guardanapo como se temesse que alguém fosse tirar dele o último vestígio de dignidade que havia recuperado. Senhor Henrique, Eduardo continuou, o senhor precisa nos contar mais sobre sua história. Como aprendeu a tocar assim? Onde estudou? Por que não está tocando profissionalmente? A última pergunta pairou no ar como uma flecha certeira. Henrique sentiu o peito apertar. Como explicar? Como contar sobre a queda? Sobre a perda de tudo? Sobre os anos de humilhação sem soar como se estivesse pedindo pena? É complicado, ele disse finalmente. Complicado como? Patrícia se aproximou mais, os olhos ainda vermelhos da emoção que a música havia despertado. Alguém com esse talento deveria estar se apresentando no Municipal, no Sala São Paulo. Deveria ser conhecido no mundo inteiro. Henrique olhou para as caras expectantes ao redor. Pessoas ricas, poderosas, acostumadas a conseguir respostas para tudo. Mas algumas perguntas não tinham respostas fáceis. Já toquei nesses lugares, ele disse baixinho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir uma agulha caindo no mármore. Como assim já tocou? Marina perguntou, inclinando-se para a frente. Há muito tempo, em outra vida. Eduardo franziu a testa. Senhor Henrique, o senhor está dizendo que já foi pianista profissional? Fui. E o que aconteceu? A pergunta veio de Carlos Mendonça, o deputado corrupto que havia passado os últimos 15 minutos questionando sua própria existência. Henrique fechou os olhos por um momento. Podia sentir o peso de todas aquelas expectativas, toda aquela curiosidade. Podia fugir, inventar uma desculpa, manter o mistério, ou podia contar a verdade. Uma verdade que ninguém ali estava preparado para ouvir. Perdi minha filha, ele disse simplesmente. E quando você perde um filho, perde tudo mais também. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era pesado, carregado de uma dor que todos podiam sentir, mesmo sem entender completamente. Marina levou a mão ao peito, Patrícia cobriu a boca com a mão. Como? Marina perguntou suavemente. Isabela tinha 23 anos. Era cantora, estava começando a carreira, mas ela lutava contra alguns problemas pessoais. Henrique fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quando morreu por overdose, os jornais descobriram que eu ajudava financeiramente. Disseram que eu financiava os vícios dela, que se eu não conseguia ajudar a própria filha, que tipo de professor era? Eduardo balançou a cabeça lentamente. Isso é terrível, mas não justifica. Justifica tudo, Henrique o cortou. No mundo da música clássica, reputação é tudo. Uma vez que você está marcado, não há volta. Perdi todos os alunos. O conservatório me demitiu. As salas de concerto cancelaram contratos. Em questão de meses, passei de professor respeitado a persona non grata. Victor observava tudo com um crescente desconforto. A conversa estava tomando um rumo que ele não gostava. Seus convidados estavam cada vez mais envolvidos com a história do mendigo, cada vez mais emocionados, cada vez mais distantes da festa que ele havia planejado. Olha, Victor interrompeu. Isso tudo é muito triste, mas não podemos resolver os problemas do mundo em uma festa. Que tal? Cala a boca, Victor. A voz de Marina cortou o ar como um chicote. Era a primeira vez em anos que alguém falava assim com Victor Santorini na própria casa dele. Victor ficou de boca aberta. Você não pode falar assim comigo na minha própria casa. Posso sim. Marina se virou para ele com os olhos faiscando. Você trouxe este homem aqui para humilhá-lo, para se divertir com a miséria dele. E descobrimos que ele é provavelmente um dos maiores talentos musicais do país. Você deveria estar com vergonha. Vergonha? Victor sentiu o rosto ficar vermelho. Eu não sabia. Como é que eu ia saber? Não importa se sabia ou não. Eduardo se juntou ao ataque.
O que importa é que sua primeira reação foi zombar de um ser humano que estava pedindo ajuda. Henrique observava o conflito com uma mistura de surpresa e desconforto. Não queria ser a causa de uma briga. Não queria que pessoas brigassem por sua causa. Já havia causado problema demais na vida. Por favor, ele disse, levantando-se do banco do piano. Não briguem por minha causa. Eu agradeço a gentileza de todos, mas talvez seja melhor eu ir embora. Não! Patrícia se adiantou. O senhor não vai a lugar nenhum, pelo menos não esta noite. Eduardo já ofereceu um quarto de hotel, e eu insisto que aceite. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. Marina o cortou. É o mínimo que podemos fazer depois de testemunhar algo tão belo. E amanhã vamos pensar em como ajudar o senhor a voltar à música. Voltar à música? Henrique balançou a cabeça. Eu tenho 70 anos. Estou velho demais, cansado demais. Faz 15 anos que não toco profissionalmente. E que diferença faz? Carlos se aproximou. Acabamos de ouvir o senhor tocar. A idade não tirou nada do seu talento. Se alguma coisa, acrescentou profundidade. Victor percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Seus convidados estavam ignorando completamente sua autoridade, tratando-o como se ele fosse o vilão da história. E talvez fosse mesmo. Vocês estão todos loucos, ele explodiu. É um mendigo, um morador de rua. Vocês não fazem ideia de onde ele esteve, do que ele fez, se ele não tem doenças contagiosas. O silêncio que seguiu foi glacial. Todos se viraram para olhar para Victor com expressões que variavam de nojo a pura raiva. Victor, Marina falou devagar, cada palavra carregada de desdém. Você acabou de se mostrar como realmente é, e é nojento. Henrique sentiu que tinha que intervir antes que a situação piorasse ainda mais. Dr. Victor tem direito de se preocupar com os convidados dele. Eu entendo. Vou embora agora e... O senhor não vai embora coisa nenhuma. Eduardo o interrompeu. Então se virou para Victor. Mas nós vamos, todos nós. Esta festa acabou. Victor sentiu o mundo desabar. Não podem ir embora. O jantar está pronto, temos música ao vivo vindo. Tem o licor especial que trouxe da França. Não me interessa. Patrícia já estava caminhando em direção à saída. Não consigo mais estar no mesmo ambiente que alguém capaz de tanta crueldade. Outros convidados começaram a se mover também. Em questão de minutos, uma debandada geral se iniciou. Victor observava desesperado, enquanto anos de networking cuidadoso desmoronavam diante dos seus olhos. Esperem! Ele gritou. Vocês não entendem. Eu não sabia que ele sabia tocar assim. Como é que eu ia saber? Marina parou na porta e se virou uma última vez. Victor, não é sobre saber ou não saber tocar. É sobre como você trata outros seres humanos. E você falhou no teste básico de humanidade. Em 20 minutos, a mansão que estava cheia de risos e conversas animadas ficou praticamente vazia. Sobrou apenas Victor, alguns funcionários constrangidos e Henrique, que permanecia parado ao lado do piano como se fosse uma estátua. Victor se aproximou dele, o rosto distorcido pela raiva. Olha o que você fez. Ele sibilou. Destruiu minha festa, afastou meus amigos, me humilhou na minha própria casa. Henrique olhou para ele calmamente. Eu só toquei piano, doutor. Não fiz mais nada. Só tocou piano? Victor riu, mas era um riso amargo, sem humor. Você destruiu tudo. Esses eram os homens mais poderosos de São Paulo, e agora eles me veem como alguém que ri da miséria alheia. Henrique completou suavemente. Talvez seja exatamente isso que você é. Victor levantou a mão como se fosse dar um tapa, mas se conteve no último segundo. Respirava pesadamente, lutando para controlar a raiva. Saia, ele disse entre dentes. Saia da minha casa agora. Já estou saindo. Henrique caminhou lentamente até a porta, cada passo ecoando no salão agora vazio. Quando chegou à soleira, se virou uma última vez. Dr. Victor, ele disse calmamente, o senhor tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem a única coisa que realmente importa. E o que seria? A capacidade de se emocionar com a beleza, de reconhecer algo sagrado quando vê, de tratar outros seres humanos com dignidade. Henrique fez uma pausa. Essas coisas não se compram com dinheiro. Victor ficou sozinho no salão luxuoso,
cercado por lustres caros e quadros valiosos, ouvindo o eco das palavras do mendigo. Pela primeira vez na vida, sua riqueza não conseguia protegê-lo da sensação de ser completamente, absolutamente pobre. Lá fora, Eduardo esperava Henrique com o carro ligado. "Vamos, professor", ele disse usando o título com respeito. "Tem um quarto quente esperando o senhor. E amanhã começamos a planejar seu retorno." "Retorno?" Henrique entrou no carro ainda processando tudo o que havia acontecido. "Professor", Marina disse do banco de trás, "o senhor não entendeu ainda? Depois do que presenciamos hoje, não há como voltar atrás. O mundo precisa ouvir sua música novamente." Henrique olhou pela janela enquanto o carro se afastava da mansão. Podia ver Victor parado na porta, uma figura solitária cercada de riqueza vazia. Em uma única noite, um mendigo faminto havia se transformado novamente em um músico. Não porque havia mudado de roupa ou de endereço, mas porque havia lembrado o que realmente era. E Victor Santorini, o homem que tinha tudo, havia descoberto que não tinha nada. O quarto do hotel tinha cheiro de lençóis limpos e sabonete caro. Aromas que Henrique não sentia há tanto tempo que quase o deixaram tonto. Ele ficou parado na porta por alguns segundos, temendo que tudo fosse um sonho, e que a qualquer momento acordaria debaixo de alguma marquise, tremendo de frio. Eduardo havia insistido em acompanhá-lo até o quarto, certificando-se de que tivesse tudo o que precisava. "Professor", ele disse usando novamente o título com respeito genuíno, "amanhã às 10 da manhã eu passo aqui para buscá-lo. Temos muito o que conversar." Quando a porta se fechou, Henrique se viu sozinho pela primeira vez desde que tudo havia começado. Caminhou lentamente até o espelho do banheiro e se olhou, realmente se olhou, pela primeira vez em meses. O homem que o encarava de volta era um estranho. Cabelos brancos em total desordem, barba crescida e suja, roupas que mais pareciam trapos. Mas havia algo diferente nos olhos. Uma luz que não via há 15 anos havia voltado a brilhar. Henrique tomou o banho mais longo da sua vida. A água quente descendo pelo corpo era como um batismo, lavando não apenas a sujeira dos meses na rua, mas também anos de vergonha e autocompaixão. Quando saiu do chuveiro, encontrou roupas limpas que Eduardo havia deixado na cama. Calça social, camisa branca, sapatos de couro. Não eram roupas caras, mas eram dignas. E dignidade era algo que Henrique não sentia há muito tempo. Naquela noite, deitado em uma cama de verdade pela primeira vez em meses, Henrique não conseguiu dormir. Não por causa do conforto. Embora as comodidades fossem um choque depois de tanto tempo dormindo em bancos de praça. Não conseguia dormir porque sua mente não parava de processar tudo o que havia acontecido. Em uma única noite, tudo havia mudado. Não apenas sua situação material, mas algo mais profundo. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, ele havia tocado piano não por obrigação, não por desespero, mas por pura paixão. E as pessoas haviam sentido. Marina, Eduardo, Patrícia, até mesmo o deputado corrupto, todos haviam sido tocados pela música de uma forma que ele não conseguia provocar há anos. Era como se os anos de sofrimento, de perda, de humilhação, tivessem adicionado camadas de emoção à sua interpretação que não existiam antes. Às 6 da manhã, Henrique desistiu de tentar dormir. Desceu para o lobby do hotel e pediu permissão para usar o piano que decorava o salão principal. Era apenas um piano vertical simples, nada comparado ao Steinway da mansão Santorini. Mas quando Henrique começou a tocar, o instrumento cantou como se fosse um Stradivarius. Funcionários do hotel pararam suas atividades matinais para escutar. Hóspedes que desciam para o café da manhã se detiveram na escada. Em poucos minutos, uma pequena multidão havia se reunido ao redor do piano. Henrique tocou Bach, Chopin, Debussy e depois algumas composições próprias que havia criado durante os anos de rua. Melodias nascidas da dor e da esperança em igual medida. Quando terminou, os aplausos foram espontâneos e calorosos. "Meu senhor", disse o gerente do hotel, se aproximando com os olhos brilhantes, "o senhor toca magnificamente. Se quiser, pode usar nosso piano quando quiser durante sua estadia." Eduardo chegou pontualmente às 10, encontrando Henrique no lobby ainda cercado por pessoas que queriam conversar sobre música. O empresário sorriu ao ver a cena.
Já havia começado. A magia estava se espalhando. Professor, Eduardo disse quando conseguiu chamá-lo para um canto. Como se sente esta manhã? Como se tivesse voltado à vida. Henrique respondeu honestamente. Ótimo, porque tenho uma proposta para fazer. Eles saíram do hotel e caminharam pelas ruas do centro de São Paulo. Eduardo explicou sua ideia enquanto andavam. Queria organizar um concerto beneficente, algo pequeno e íntimo, onde Henrique pudesse se reapresentar ao mundo da música paulistana. Nada muito grande no começo, Eduardo explicou. Talvez 50, 60 pessoas. Gente influente, críticos musicais, outros músicos. O suficiente para criar um buzz, mas sem pressão excessiva. Henrique parou de andar. Eduardo, eu agradeço tudo que você está fazendo, mas precisa entender uma coisa. Faz 15 anos que não toco profissionalmente. Posso não estar à altura das expectativas. Professor, Eduardo pôs a mão no ombro dele. Depois do que presenciamos ontem à noite, não tenho dúvida alguma de que o senhor está mais que à altura. Na verdade, acho que está melhor do que nunca. Eles chegaram a uma sala de concertos pequena e elegante na Vila Madalena. Eduardo conhecia o dono e havia ligado pela manhã para arranjar uma visita. Era um espaço íntimo, com capacidade para exatamente 50 pessoas, decorado com gosto e com uma acústica perfeita. No centro do palco estava um piano de cauda Yamaha, não tão prestigioso quanto um Steinway, mas um instrumento respeitável. Henrique se aproximou dele como um peregrino se aproxima de um santuário. Posso? Ele perguntou. Claro. Henrique se sentou ao banco e começou a tocar. Desta vez escolheu algo mais desafiador tecnicamente. O Ballade número 1 em Sol menor de Chopin. Uma peça que exigia não apenas destreza, mas uma compreensão profunda da estrutura musical. Eduardo observou fascinado enquanto os dedos de Henrique dançavam pelas teclas. O empresário havia ouvido muitos pianistas ao longo da vida, era um apaixonado por música clássica, mas nunca havia presenciado nada como aquilo. Henrique não estava apenas tocando as notas, estava contando uma história, pintando paisagens emocionais, criando um universo inteiro através do som. Quando a música terminou, Eduardo estava com lágrimas nos olhos. Professor, ele disse a voz embargada, o senhor não é apenas um pianista talentoso, o senhor é um artista no sentido mais puro da palavra. Obrigado, Henrique respondeu simplesmente. Não, o senhor não entendeu. Eu trabalho com entretenimento há 20 anos. Sei reconhecer talento quando vejo. E o que o senhor tem é raro. É algo que aparece talvez uma vez por geração. Eduardo tirou o celular do bolso. Preciso fazer algumas ligações. Marina mencionou ontem que conhece gente na crítica musical. E eu conheço alguns produtores, donos de gravadoras. Vamos montar esse concerto e vamos fazer direito. Durante as 2 semanas seguintes, São Paulo foi tomada por um burburinho discreto mas intenso nos círculos da música erudita. A história do pianista mendigo havia se espalhado como fogo em palha seca. Marina havia usado todos os seus contatos para espalhar a notícia, Eduardo havia acionado sua rede de empresários do meio cultural, e Patrícia havia mobilizado a alta sociedade paulistana. O concerto, originalmente planejado para 50 pessoas, teve que ser transferido para uma sala maior quando mais de 200 convites foram solicitados. Críticos musicais do Estadão, da Folha, da revista Concerto, todos queriam estar presentes. Músicos da Orquestra Sinfônica do Estado cancelaram compromissos para assistir. Até mesmo alguns políticos, tocados pela história de Henrique, confirmaram presença. Durante esses 15 dias, Henrique passou por uma transformação que ia muito além da aparência física. Eduardo havia providenciado não apenas um guarda-roupa adequado, mas também algumas sessões com um dentista e um barbeiro. O mendigo esfarrapado havia desaparecido completamente, substituído por um senhor elegante de 70 anos que irradiava uma dignidade tranquila. Mas a transformação mais importante havia acontecido por dentro. Henrique voltara a praticar piano todos os dias, começando com 2 horas e chegando a 6 horas diárias. Suas mãos, endurecidas pelo tempo e pelas dificuldades, foram gradualmente recuperando a flexibilidade e a força de antes. Mais importante ainda, ele havia recuperado a paixão. Durante anos,
Música havia sido associada à dor, à perda da filha, ao fim da carreira, à humilhação social. Agora, pela primeira vez em 15 anos, tocar piano voltara a ser uma fonte de alegria. Na véspera do concerto, Henrique estava no quarto do hotel. Eduardo havia insistido para que ficasse hospedado até encontrar um apartamento próprio, quando recebeu uma visita inesperada. Marina estava na porta, segurando um buquê de flores brancas e um envelope. "Professor", ela disse, "vim trazer uma coisa que acho que vai interessá-lo." Ela entregou o envelope. Dentro havia um artigo de jornal antigo, amarelado pelo tempo. O título dizia: Henrique Silva, o jovem prodígio que conquistou Londres. "Eu pesquisei", Marina explicou. "Quando o senhor mencionou que já havia tocado profissionalmente, fiquei curiosa. Encontrei isso nos arquivos do Estadão. É de 1982. Henrique olhou a foto que acompanhava a matéria. Era ele, 40 anos mais jovem, sentado ao piano do Royal Albert Hall em Londres. Lembrava-se daquela noite como se fosse ontem, o primeiro brasileiro a ser convidado para tocar na série de concertos Grandes Intérpretes Mundiais. "O senhor não era apenas um pianista", Marina continuou. "Era considerado um dos maiores talentos da sua geração. Tocou nos principais palcos da Europa, gravou 3 álbuns que foram aclamados pela crítica internacional." "Isso foi há muito tempo", Henrique disse baixinho. "Foi, mas o talento não envelhece, professor. Se alguma coisa, amadurece como um bom vinho." Marina se aproximou e pôs a mão no ombro dele. "Amanhã à noite não é apenas um concerto beneficente. É o retorno de uma lenda. E eu quero que o senhor saiba que meio mundo da música erudita brasileira estará lá para testemunhar." Quando Marina saiu, Henrique ficou sozinho com a foto antiga e suas memórias. Amanhã seria mais que um concerto. Seria a oportunidade de provar, para o mundo e para si mesmo, que ainda era o músico que um dia havia sido. Ou talvez algo ainda melhor. Um músico que havia aprendido o que realmente importava na vida. O dia do concerto amanheceu chuvoso em São Paulo, as nuvens carregadas espelhando a ansiedade que tomava conta de Henrique. Ele acordou às 5 da manhã, depois de uma noite em que o sono havia sido apenas um visitante esporádico. Sentou-se na beirada da cama do hotel e olhou para suas mãos. As mesmas mãos que haviam mendigado por comida 3 semanas atrás, agora tremiam não de fome, mas de expectativa. Eduardo chegou cedo, trazendo um smoking impecável que havia mandado ajustar especialmente para Henrique. "Professor", ele disse, estendendo o terno, "hoje o senhor não é apenas um pianista, é uma lenda voltando para casa." "E se eu decepcioná-los?", Henrique perguntou, expressando o medo que o atormentava desde que acordara. "E se 15 anos foram tempo demais? E se..." "Professor", Eduardo o interrompeu gentilmente. "Ontem à noite eu estava na internet lendo sobre sua carreira. O senhor se apresentou para a Rainha da Inglaterra em 1985. Tocou na reabertura do Teatro Colón em Buenos Aires. Foi convidado pessoal do maestro Karajan para tocar com a Filarmônica de Berlim." Ele fez uma pausa. Homens com essa história não esquecem como tocar piano. Henrique assentiu, mas a ansiedade persistia. Não era sobre a técnica. Seus dedos haviam recuperado toda a agilidade durante as semanas de prática. Era sobre algo mais profundo. Era sobre se expor novamente, sobre se permitir ser vulnerável diante de pessoas que poderiam julgá-lo, rejeitá-lo, destruí-lo mais uma vez. Marina chegou ao meio-dia, trazendo notícias que fizeram o coração de Henrique acelerar ainda mais. "Professor, acaba de confirmar presença o diretor da maior gravadora de música clássica do país. E tem mais. Um empresário internacional que representa pianistas mundialmente famosos quer marcar um encontro com o senhor depois do concerto." "Devagar", Henrique disse, sentindo vertigem. "Vamos primeiro ver como vai hoje à noite." "Professor", Marina se sentou ao lado dele. "Preciso que entenda uma coisa. Este concerto não é apenas sobre música. É sobre segunda chance, sobre redenção, sobre provar que não importa o quanto a vida nos derrube, sempre podemos nos levantar." Às 4 da tarde, eles se dirigiram para o local do concerto, um auditório elegante em uma casa de cultura no centro da cidade. Henrique havia insistido em chegar cedo para se familiarizar com o piano e o ambiente.
Era um Steinway Model B, menor que o da mansão Santorini, mas com uma sonoridade rica e profunda. Enquanto Henrique testava o instrumento, funcionários da Casa de Cultura faziam os últimos ajustes. As cadeiras estavam dispostas em formato de ferradura ao redor do piano, criando uma intimidade que deixaria cada pessoa na plateia próxima o suficiente para ver cada expressão no rosto do pianista. Quantas pessoas confirmaram? Henrique perguntou, tentando soar casual. 240, Eduardo respondeu. Tivemos que criar lista de espera. Metade da elite cultural de São Paulo vai estar aqui hoje. Henrique sentiu o estômago se contrair. 240 pessoas. Gente importante. Gente que podia fazer ou quebrar carreiras com uma única crítica. Gente que se lembrava de quem ele havia sido e estava curiosa para ver no que havia se tornado. Às 6 da tarde, quando os primeiros convidados começaram a chegar, Henrique se refugiou no pequeno camarim improvisado nos fundos da Casa de Cultura. Através da porta entreaberta, podia ouvir as vozes, os risos, o burburinho de expectativa. Professor? Marina bateu na porta. Tem alguém aqui que gostaria muito de falar com o senhor antes do concerto. Henrique abriu a porta e viu uma mulher na casa dos 50 anos, elegantemente vestida, com olhos que brilhavam de emoção. Demorou alguns segundos para reconhecê-la. Henrique, a mulher disse, a voz embargada. Sou eu, Carmen. Carmen Dias. O mundo parou. Carmen havia sido sua aluna mais talentosa nos anos 80, uma jovem prodígio que ele havia orientado desde os 12 anos. Depois do escândalo, ela havia sido uma das poucas pessoas que tentaram manter contato. Mas Henrique, na sua vergonha e depressão, havia cortado o relacionamento com todos. Carmen, ele sussurrou. Como você? Quando soube? Marina me ligou ontem. Henrique, eu passei 15 anos procurando você. 15 anos querendo dizer quanto você significa para mim, quanto sua música mudou minha vida. Henrique sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Carmen, eu sinto muito por ter desaparecido. Eu não conseguia enfrentar as pessoas que me conheceram antes. Henrique, ela pegou as mãos dele. Você não entende. Você foi o professor mais importante da minha vida. Tudo o que sou como musicista eu devo a você. E hoje eu sou primeira violinista da Orquestra Sinfônica do Estado. A informação atingiu Henrique como um raio. Carmen não apenas havia seguido a carreira musical, mas havia chegado ao topo. E havia sido sua aluna. Quero que saiba, Carmen continuou, que metade da orquestra está aqui hoje. Todos queriam ver o lendário professor Henrique tocar novamente. Quando Carmen saiu, Henrique ficou sozinho no camarim, processando o encontro. Pelos últimos 15 anos, havia carregado a culpa de ter falhado como professor, de ter perdido a credibilidade, de ter desapontado pessoas que confiaram nele. Descobrir que pelo menos uma das suas alunas havia prosperado, que se tornara uma musicista respeitada, aliviava um peso que ele nem sabia que carregava. Às 7h30, Eduardo bateu na porta. Professor, está na hora. Henrique vestiu o smoking. A primeira vez em 15 anos que usava traje formal. E se olhou no espelho. O homem que o encarava de volta era irreconhecível em relação ao mendigo de 3 semanas atrás. Cabelos brancos perfeitamente penteados, barba aparada, postura ereta. Parecia um artista de verdade novamente. Mas por trás da aparência polida, o coração batia como um tambor descontrolado. Quando saiu do camarim e caminhou pelo corredor que levava ao palco, Henrique podia ouvir o murmúrio da plateia do outro lado da cortina. 240 pessoas esperando por ele. 240 pessoas que tinham vindo para julgar se ele ainda era digno do título que um dia havia carregado. Marina o encontrou na coxia. Professor, antes de entrar, quero dizer uma coisa. Não importa o que aconteça lá dentro hoje à noite. O senhor já venceu. Já provou que é possível recomeçar, que é possível se reinventar. Obrigado. Henrique disse, a voz mal saindo da garganta. Mais uma coisa, ela acrescentou sorrindo. Lá na terceira fileira está sentado um cara que o senhor conhece. Quem? Victor Santorini. Henrique sentiu o sangue gelar. O que ele está fazendo aqui? Aparentemente, ele soube do concerto e pediu um ingresso. Eduardo achou que seria interessante deixar ele vir.
A ironia da situação não passou despercebida por Henrique. O homem que havia tentado humilhá-lo 3 semanas atrás estava na plateia, prestes a testemunhar sua redenção, ou sua queda final. Eduardo se aproximou. Professor, está pronto? Henrique respirou fundo, fechou os olhos por um momento e tentou encontrar dentro de si o músico que havia sido. Não o mendigo assustado dos últimos anos, mas o artista que um dia havia feito plateias inteiras chorarem. Estou, ele disse. As luzes do auditório se apagaram lentamente. No silêncio que se seguiu, Henrique podia ouvir o próprio coração batendo. Então os refletores se acenderam, iluminando o piano no centro do palco. Era hora de descobrir se uma lenda podia realmente ressuscitar. Henrique caminhou para o centro do palco. A primeira coisa que o atingiu foi o silêncio absoluto. 240 pessoas prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria. A segunda coisa foram os rostos. Ele reconheceu muitos. Críticos musicais que haviam escrito sobre ele décadas atrás, outros pianistas que haviam sido seus colegas, empresários que haviam promovido seus concertos. E lá na terceira fileira, exatamente como Marina havia dito, Victor Santorini. O empresário estava tenso, claramente desconfortável, mas havia uma expressão diferente no seu rosto. Não era mais a arrogância da noite da festa. Era algo mais próximo da curiosidade nervosa. Henrique fez uma reverência respeitosa para a plateia e caminhou até o piano. Quando se sentou no banco, suas mãos encontraram as teclas naturalmente, como se nunca tivessem se separado. Por um momento, ficou imóvel, sentindo o peso de todas aquelas expectativas. Então fechou os olhos e se permitiu lembrar por que havia se apaixonado por piano em primeiro lugar. Não por fama, não por dinheiro, não por status, por causa da magia pura de transformar emoção em som. Quando abriu os olhos, não estava mais nervoso. Henrique colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar a primeira peça do programa, o Noturno em Mi bemol maior de Chopin, a mesma música que havia ouvido sendo massacrada na festa de Victor 3 semanas atrás. Mas desta vez, não havia nada de massacre na interpretação. As primeiras notas fluíram pelo auditório como seda líquida, cada som perfeitamente articulado, cada frase musical construída com uma precisão e sensibilidade que fizeram até mesmo os músicos profissionais na plateia se inclinarem para a frente. Henrique não estava apenas tocando as notas de Chopin. Estava conversando com o compositor, traduzindo para o presente uma linguagem emocional escrita há mais de um século. A transformação na plateia foi instantânea. O murmúrio nervoso se transformou em atenção total. Pessoas que haviam vindo por curiosidade se viram hipnotizadas pela música. Críticos que estavam preparados para escrever resenhas condescendentes sobre um retorno nostálgico começaram a rabiscar anotações frenéticas em seus blocos. Carmen, na primeira fileira, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Era exatamente assim que seu professor tocava 20 anos atrás, com uma paixão que transcendia a técnica, com uma compreensão da música que ia direto ao coração. Victor, na terceira fileira, estava vivendo um momento de revelação própria. 3 semanas atrás, ele havia olhado para Henrique e visto apenas um mendigo pedindo esmola. Agora, observando o mesmo homem comandar um piano com maestria absoluta, compreendeu a magnitude do erro que havia cometido. Não havia apenas zombado de um músico talentoso. Havia zombado de um gênio. Henrique tocou a passagem mais delicada do Noturno, onde Chopin exige que o pianista cante através das teclas, que transforme um instrumento percussivo em algo que respira como voz humana. Era uma das partes mais difíceis da peça, tecnicamente e emocionalmente. Henrique a executou como se estivesse respirando. Quando a última nota do Noturno se dissipou no ar, o silêncio que se seguiu foi sagrado. Era o tipo de silêncio que só acontece depois de algo transcendente, quando uma plateia precisa de um momento para voltar à realidade. Então começaram os aplausos. Não foram aplausos educados. Foram aplausos emocionados, genuínos. O tipo de ovação que brota do reconhecimento de que se acabou de presenciar algo especial. Pessoas se levantaram, uma por uma, até que toda a plateia estava de pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia as paredes vibrarem. Henrique se levantou e fez uma reverência,
Mas podia ver nos rostos que aquilo era mais que aprovação. Era reconhecimento. Era respeito. Era a confirmação de que ele havia voltado. Mas o concerto estava apenas começando. O noturno havia sido apenas o primeiro prato. O que vinha a seguir testaria não apenas sua técnica, mas sua alma. E Henrique estava pronto para dar tudo de si. Os aplausos pelo noturno ainda ecoavam pelo auditório quando Henrique se sentou novamente ao piano. Havia 3 peças no programa da noite, e ele sabia que cada uma seria mais desafiadora que a anterior. A próxima seria o Concerto Imperador de Beethoven, uma montanha musical que poucos pianistas no mundo conseguiam escalar com perfeição. Henrique respirou fundo e olhou para a plateia. 240 pessoas o observavam com expectativa quase palpável. Na primeira fileira, Carmen sorria através das lágrimas, os dedos entrelaçados em oração silenciosa. Na terceira fileira, Victor permanecia tenso, como se estivesse assistindo a um julgamento onde ele era simultaneamente réu e testemunha. A próxima peça, Henrique disse ao microfone, sua voz ecoando clara pelo auditório. É especial para mim. Foi a primeira que aprendi quando tinha 8 anos. Meu pai sempre dizia que Beethoven escreveu esta música para mostrar que a grandeza não vem da perfeição, mas da capacidade de transformar luta em beleza. Ele colocou as mãos sobre as teclas e começou os primeiros acordes do Imperador. A música explodiu pelo espaço como um trovão controlado, cada nota carregada de uma potência que fazia o chão vibrar. Não era apenas execução técnica, era Henrique derramando 15 anos de dor, raiva, humilhação e, finalmente, esperança através das teclas de um piano. A segunda exposição do tema principal chegou como uma avalanche emocional. Henrique atacou as teclas com uma paixão que poucos na plateia haviam presenciado. Era técnica perfeita casada com sentimento bruto, uma combinação que transformava música em experiência transcendental. Na quinta fileira, Dr. Roberto Almeida, crítico musical do maior jornal do país, parou de tomar notas. Em 30 anos de profissão, havia visto os maiores pianistas do mundo: Rubinstein, Argerich, Pollini. Mas o que estava presenciando era diferente. Henrique não estava apenas tocando Beethoven, estava sendo Beethoven, canalizando a mesma fúria criativa que havia impulsionado o compositor alemão séculos atrás. O movimento lento do concerto chegou como um alívio após a tempestade do primeiro movimento. Henrique tocou a melodia principal com uma delicadeza que contrastava dramaticamente com a potência anterior. Era como se ele estivesse sussurrando segredos íntimos para cada pessoa na plateia, contando histórias que só quem havia perdido tudo podia contar. Carmen se encontrou pensando no professor que havia conhecido 20 anos atrás. Naquela época, Henrique era tecnicamente perfeito, mas havia algo diferente agora. Uma profundidade emocional que só vinha do sofrimento real, uma capacidade de comunicar dor que ia além da técnica. Victor observava hipnotizado. 3 semanas atrás, havia olhado para aquele homem e visto apenas um mendigo inconveniente. Agora estava presenciando uma força da natureza, um tsunami de talento que varria tudo pela frente. E ele havia quase destruído isso por pura crueldade. O terceiro movimento começou como um sussurro e cresceu gradualmente até se tornar um furacão de notas que dançavam pelo auditório como fogos de artifício musicais. Henrique atacou a cadência final, a parte mais tecnicamente desafiadora da peça, com uma intensidade que fez várias pessoas na plateia segurarem o fôlego. Quando a última nota reverberou pelo espaço, o silêncio durou apenas 2 segundos antes de ser quebrado por uma explosão de aplausos que parecia capaz de derrubar as paredes. A plateia inteira estava de pé, gritando "bravo", com uma emoção que transformou o auditório elegante em arena de futebol. Henrique se levantou, claramente emocionado. Havia passado no teste, não apenas sobrevivido, mas triunfado. O Imperador de Beethoven era considerado uma das peças mais difíceis do repertório clássico, e ele havia tocado como se fosse uma canção de ninar. Mas ainda havia uma última peça, a mais importante de todas. Quando os aplausos finalmente cessaram, Henrique voltou ao microfone. "A última música da noite", ele disse, a voz carregada de emoção. "É uma composição minha.
Escrevi durante os anos em que estive ausente da música. É uma peça sobre perda, sobre encontrar esperança na escuridão, sobre descobrir que às vezes precisamos descer ao fundo do poço para lembrar quem realmente somos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Victor. Dedico esta música a todos que um dia foram julgados pela aparência, desprezados pela circunstância, mas que mantiveram a essência de quem realmente são por dentro. Victor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A dedicatória era clara, e era para ele. Não apenas para ele, mas por causa dele. Henrique voltou ao piano e começou a tocar sua composição original. A música que havia nascido em bancos de praça, em noites de frio e fome, em momentos de desespero absoluto, mas que havia sido transformada pela esperança, pela segunda chance, pela descoberta de que nunca é tarde demais para recomeçar. A peça começou sombria, melancólica, contando a história da queda. Henrique tocou sua própria tragédia, a morte de Isabela, a destruição da carreira, os anos de humilhação. Cada nota carregava uma memória dolorosa, cada acorde era um pedaço da sua alma exposta. A plateia estava completamente silenciosa, absorvida por uma música que não era apenas arte, mas confissão pura. Dr. Almeida havia largado completamente o bloco de notas, perdido na experiência. Carmen chorava abertamente, reconhecendo na música do seu antigo professor toda a dor que ele havia carregado sozinho durante 15 anos. E então, gradualmente, a música começou a mudar. O tom sombrio deu lugar a algo mais esperançoso. Era a parte da composição que Henrique havia escrito nas últimas semanas, a música da redenção, da segunda chance, da descoberta de que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na capacidade de tocar corações. O clímax da peça chegou como uma explosão de luz depois de uma tempestade. Henrique tocou com uma paixão que fez o piano cantar, chorar, gritar de alegria. Era música sobre triunfo, sobre a vitória do espírito humano sobre as circunstâncias, sobre a descoberta de que a verdadeira dignidade vinha de dentro. Victor estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, algo que não acontecia desde a infância. Pela primeira vez em décadas, não estava pensando em dinheiro, em negócios, em status social. Estava simplesmente sentindo a beleza da música, sentindo a profundidade da experiência humana, sentindo vergonha por quase ter destruído algo tão precioso. A música chegou ao final com um acorde que parecia conter todas as emoções do universo. Quando o som se dissipou, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Era como se todos precisassem de um momento para processar o que haviam acabado de experimentar. Então Dr. Almeida se levantou lentamente e começou a bater palmas. Outras pessoas se juntaram a ele, uma por uma, até que toda a plateia estava de pé novamente. Mas desta vez era diferente. Não eram apenas aplausos de aprovação. Era reconhecimento de que haviam presenciado algo que mudaria suas vidas para sempre. "Bravo!" gritou alguém no fundo. "Bravo!" O grito foi repetido por dezenas de vozes, criando um coro de aprovação que ecoava pelo auditório como uma sinfonia própria. Henrique se curvou profundamente, as próprias lágrimas misturando-se com o suor do esforço. Quando finalmente conseguiu sair do palco, Henrique foi imediatamente cercado por uma multidão de pessoas. Críticos musicais queriam entrevistas exclusivas, produtores ofereciam contratos tentadores, outros músicos pediam colaborações. Mas ele procurava apenas uma pessoa. Encontrou Victor do lado de fora do auditório, encostado no carro, claramente esperando por ele. "Henrique!" Victor disse quando o viu se aproximando. "Preciso falar com você." Henrique parou a alguns metros de distância. "Pode falar." Victor lutou por alguns segundos para encontrar as palavras. Quando falou, sua voz estava embargada de emoção. "Eu vim aqui esta noite para... Eu não sei bem porquê. Talvez para me desculpar. Talvez para tentar entender o que aconteceu há 3 semanas. E conseguiu entender? Consegui." Victor respirou fundo. "Eu sou um homem pequeno, Henrique. Pequeno por dentro, onde realmente importa. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tenho nada que realmente vale a pena.
Henrique o observou em silêncio. Não havia mais raiva. Apenas uma tristeza profunda por Victor, por todos como ele, que viviam vidas vazias cercados de luxo inútil. Victor, ele disse finalmente, você ainda pode mudar. Ainda pode encontrar alguma coisa que dê sentido real à sua vida. Como? Parando de medir o valor das pessoas pelo que elas têm e começando a ver o que elas são. Victor assentiu lentamente. Henrique, eu gostaria de fazer alguma coisa para me redimir. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas o que você tem em mente? Quero financiar sua carreira. Quero que você tenha tudo o que precisa para voltar aos palcos, sem nenhuma contrapartida. É o mínimo que posso fazer. Henrique balançou a cabeça suavemente. Victor, eu agradeço, mas não preciso do seu dinheiro. Mas o que preciso você já me deu naquela noite na sua casa. O que foi que eu te dei? Só te humilhei. Henrique sorriu pela primeira vez desde que saíra do palco. Você me deu a oportunidade de tocar novamente, de lembrar quem eu realmente sou. Se você não tivesse me forçado a sentar naquele piano, eu ainda estaria na rua, desperdiçando meu talento por autocompaixão. Victor ficou sem palavras. Ele havia passado 3 semanas se odiando pelo que havia feito. E agora, Henrique estava dizendo que sua crueldade havia sido indiretamente um presente. Às vezes, Henrique continuou, precisamos ser quebrados para lembrar como nos reconstruir. Eduardo se aproximou, interrompendo a conversa. Professor, tem uma multidão de jornalistas querendo falar com o senhor. E Carmen está organizando um encontro com toda a orquestra sinfônica amanhã. Henrique olhou uma última vez para Victor. Você vai ficar bem, Victor, mas precisa parar de procurar felicidade em lugares onde ela não existe. 6 meses depois, Henrique estava nos bastidores do maior auditório da cidade, preparando-se para tocar com a orquestra sinfônica completa. Sua carreira havia ressuscitado de forma espetacular. 3 álbuns gravados, turnê internacional agendada, convites para masterclasses nas melhores escolas de música do país. Mas o que mais o deixava feliz era saber que Victor havia começado aulas de piano. Não com ele. Henrique havia sugerido outro professor, mas havia começado. E mais importante, havia começado a usar sua fortuna para financiar programas musicais em comunidades carentes. Professor, Carmen apareceu nos bastidores, radiante em seu vestido de concerto. Está pronto? Estou, Henrique respondeu. E pela primeira vez em 15 anos, realmente estava. Hoje você não é apenas Henrique Silva, o pianista, ela disse. Você é Henrique Silva, o homem que provou que nunca é tarde demais para voltar para casa. Quando Henrique caminhou para o palco, não era mais o mendigo assustado que havia batido na porta de Victor pedindo comida. Era um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava no que se possuía, mas no que se era capaz de dar ao mundo. E essa noite ele daria tudo. Fim da história.